Sim, não, e esse modelo de o Fantástico ter apresentadores fixos, ele só se iniciou, basicamente, nos 15 anos de Fantástico, né? Porque mudava muito, né? Mudava muito, então você tinha uma alternância ali, às vezes era o Cid Moreira, às vezes era o Sérgio E os Chapelain. próprios atores da casa, né? Sim. Atrizes apresentavam. A Isabel Filardes falou que ela foi apresentadora do Fantástico. A Isabel Filardes. A Isabel Filardes foi mais ou menos na mesma época que a Helena Ranaldi, né? Isso. Mas a Helena Ranaldi era aquela oficial, junto com o Bial, que depois veio a ser a Glória Maria. Mas até chegar na Glória Maria, teve a Cláudia Cruz, teve a Carla Vilhena, também, se eu não me engano, né? E a Fátima Bernardes. Sim. Né? É que eu confundo se a Fátima Bernardes saiu do Fantástico para ter os filhos dela, ou se foi quando ela voltou. Não, ou se foi depois do Jornal Hoje, que ela fez o Jornal Hoje uma época também. Essa época eu me embaralho um pouco. Mas a Fátima acabou ficando pouco no Fantástico, então eu acho que é por causa da gravidez, que vingou, né? Ela conseguiu. Era um projeto, né, dela e do William, enfim. William, meu amigo, né? Falo com essa intimidade, o William. O tio Bonner, né? Tio Bonner, como ele né? Se permitiu, que agora ele não tem mais o perfil. Mas nos anos 70, nos anos 80, realmente, os atores da casa todos apareciam lá falando. E no começo, essa variedade de o que eu tenho na casa para mostrar no domingo era tão evidenciada também nas apresentações, que você tinha a Marília Pêra com um quadro fixo no Fantástico, né? Que era mais ou menos um prolongamento do que ela já vinha fazendo num programa dela, que chamava-se Viva Marília, né? Ela fazia esquetes, personagens, enfim, né? Na estreia ela falou sobre a Amélia, mulher de verdade. Depois, no segundo, terceiro programa, ela foi uma fã enlouquecida pelo Gerry Adriane. A Valdinete era o nome dela. Então ela ia fazendo umas coisas assim que na Viva Marília ela já vivia vários papéis. E isso, inclusive, novela, Viva Marília, Fantástico, teatro e mais não sei o quê. Marília não queria ver televisão na vida dela. Ela se ausentou da televisão. Fazia, né? Ela disse que não estava fazendo mais nada muito bem como ela gostaria, esquecendo o texto, enfim. Ficou mais de 10 anos sem fazer novela depois e tal. E tinha a Sandra Brea, que por anos, sempre que tinha um musical de vulto com uma figura feminina, era a Sandra Brea, e isso mesmo enquanto ela fazia um próprio programa também dela, que era Sandra e Miele, né? O Miele cantou. Isso, o Miele que era produtor musical do programa e da TV Globo, com o Ronaldo Boscoli, né? E o próprio Guto, que era o diretor musical geral, né, do programa. E uma coisa interessante é que o Manuel Carlos foi diretor do Fantástico, né? Olha pra você ver como que é uma coisa, né, que ninguém imaginava, assim. Né? A gente que não... Eu não sabia, por exemplo. Não, essa é uma época de Globo do Manuel Carlos. Aliás, a figura do... Foi bom você falar isso, que é legal de a gente citar realmente, porque o Manuel Carlos, a figura de autor de novela e de muito sucesso, né? Goste-se ou não das novelas dele, isso é um fato, ela ofuscou um histórico de contribuição do Manuel Carlos à televisão, né? Diretor do Fantástico, diretor do programa da Bibi Ferreira na Excelsior, diretor na Record, muito importante, dirigiu Família Trapo, dirigiu outros programas de linha de show, foi autor de centenas de teleteatros nos anos 50 na TV Tupi, que era ao vivo lá, a TV Tupi do Rio, com a Fernanda Montenegro, a Natália Timber, Sérgio Brito, enfim. E o Manuel Carlos, esse homem de TV, Manuel Carlos, foi suplantado na memória das pessoas pelo senhor simpático do Leblon, de barba e cabelo branco. Mas realmente, o Manuel Carlos foi muito importante para essa implantação do Fantástico, né? Eu acho que na época ele ainda era casado com a Cidinha Campos. Não tenho certeza. Em 73, 74, acho que ele ainda era casado. Eles têm uma filha, né? Que ela escreve as novelas com ele, a Maria Carolina. Né? É filha da Cidinha. E... que a Cidinha, na coluna dela no Jornal dos Esportes, nos anos 80, ela citava umas coisinhas espirituosas que a filha falava para ela, e ela falava que essa aqui é da Maria Carolina, minha gandula. E depois ela casou com que a Cidinha Repórter, que você tá falando. Isso. Com cinegrafista. Cinegrafista, exatamente. Que foi o que participou com ela
desse primeiro episódio do especial. Estamos fazendo 50 anos junto com 50 anos que tem essa matéria. Exatamente. E então não era uma casada com uma. E aí exatamente, bem lembrado. E a contribuição do Maneco é muito importante, e nesse início o Fantástico tinha uma direção geral, que foi dele, foi do Maurício Sherman, foi do Augusto César Vanucci também, né? Mas até chegar no José Itamar de Freitas, que foi um dos diretores que foram mais tempo diretor-geral do Fantástico, né? 15 anos quase. Pegou a década de 80 toda, um pouco de 70 e o começo de 90, né? Depois veio o Luiz Nascimento, se eu não me engano. E aí você tem, dirigindo as partes que compõem o Fantástico e dentro de uma diretriz geral, você tem o Walter Avancini, que foi diretor do Fantástico, tem o Aloysio Leger, que era o grande responsável pelos musicais, né? Sim. Tudo que era de musical. Tudo que era show, os Criança Esperança, todos praticamente, né? Isso. Ele que dirigia. Sim, o Globo de Ouro, né? Que nessa época ainda era mensal, mas ele cuidava. Os especiais do Roberto enfim, né? Depois com o Roberto Talma, uma época, né? Os especiais do Roberto Carlos, mas enfim. E quando o Fantástico deixou de querer investir em música, aliás, antes do Fantástico cair numa época em que os clipes vinham das gravadoras, já prontos, enfim, né? Que já é uma época que coincide um pouco com a MTV, com programas musicais que exibiam clipes já prontos, etc. O Fantástico produzia e exibia os próprios clipes, né? E até com situações que o artista não tinha aquilo no repertório dele, né? Sim. O Roberto Carlos, o Caetano Veloso, a Maria Bethânia cantando músicas que eles nunca tinham cantado na vida em público, coisas assim, né? E depois os grandes videoclipes do próprio repertório, com músicas de trabalho, mas feitos pelo e para o Fantástico, né? Então isso é muito bacana. Tem um DVD da Clara Nunes, que eu acho que todos os vídeos são só do Fantástico. Não é que é a mesma coisa, mas talvez tenha inspirado o acústico MTV. Sim, né? Porque numa época em que a MTV produzia um álbum, né? Um CD, ela mesma fazia com um determinado artista e eram álbuns que vendiam muito. O acústico do Kid de Abelha mesmo é um dos super populares. E no Fantástico não era um álbum, mas eram clipes, né? Produzia-se clipes, que numa época em que a gente não tinha YouTube para ver clipe, então você esperava o domingo para ver que clipe que ia passar. E isso e eles anunciavam na chamada, né? E o Fantástico, a pesquisa dos preços, Sunab pune quem cobra a mais, e também Djavan, nova música. Então você, domingo vai ter uma música nova do Djavan. Exato. E essa música na segunda-feira era a mais tocada na rádio, mais pedida. Exatamente. Então apareceu no Fantástico o clipe, era certeza de sucesso. Sim. Né?